Amara Cole pensava que a noite da gala impulsionaria a sua carreira, até que o insulto descuidado de um socialite branco, amplificado por um microfone, sobre a pele negra, transformou o seu triunfo num espetáculo público. Ela poderia tê-lo destruído com uma única publicação, arruinado a sua reputação com o vídeo que todos já partilhavam. Mas em vez disso, fez algo muito mais perigoso. Deu-lhe uma oportunidade de pedir desculpa. O que começou como controle de danos tornou-se algo que nenhum deles esperava. Uma história de amor que os forçaria a ambos a escolher entre a aprovação dos seus mundos e a verdade dos seus corações. Mas quando a internet transforma a sua relação num campo de batalha e velhas feridas ameaçam separá-los, Amara tem de decidir: valerá o amor o preço quando o mundo inteiro está a observar? Subscrevam já e comentem abaixo se alguma vez tiveram de escolher entre o vosso coração e o que todos os outros esperavam de vocês, porque esta história está prestes a mostrar-vos o que é a verdadeira coragem. Os candelabros de cristal captavam a luz na perfeição, projetando padrões dourados suaves sobre o chão de mármore polido do salão de festas do Hotel Palácio Real, em Lisboa. Amara Cole estava na entrada lateral, alisando a frente do seu vestido pela última vez. O tecido, uma seda em tons de âmbar dourado que ela passara 3 semanas a aperfeiçoar, parecia um brilho líquido contra a sua pele morena. "Estás pronta?" sussurrou Talia ao seu lado, ajustando a pasta no ombro. Amara respirou fundo. "Tão pronta quanto alguma vez estarei." Este não era um evento qualquer. A Gala da Primavera Solidária atraía a elite lisboeta, o dinheiro antigo, o dinheiro novo e todos os que tentavam parecer ter dinheiro. Para uma jovem designer como Amara, ser escolhida para apresentar a sua coleção ali significava tudo. Significava que finalmente entrara em espaços que normalmente mantinham as portas fechadas para pessoas como ela. "Lembra-te", disse Talia, apertando-lhe o braço. "Tu pertences aqui. O teu trabalho é incrível." Amara sorriu para a sua assistente. A sua amiga, na verdade. Talia estivera lá desde o início, quando Amara costurava na cave da avó, sonhando com dias como este. "Eu sei", disse Amara suavemente. E ela sabia. Trabalhara demasiado, sacrificara demasiado para duvidar de si própria agora. Dentro do salão de festas, jazz suave pairava no ar. Mulheres em vestidos de designer misturavam-se com homens em smokings impecáveis. Empregados de mesa moviam-se com fluidez entre grupos de convidados, oferecendo champanhe e pequenos aperitivos de aspecto caro. Tudo cintilava. Tudo parecia sem esforço. Amara aprendera há muito tempo que o sem esforço era o que exigia mais esforço de todos. Perto do bar, Ethan Whitmore ria de algo que o seu amigo Bradley dissera. Sentia-se bem esta noite. O evento estava a decorrer sem problemas, os doadores estavam satisfeitos e a sua mãe ficaria contente. Como um dos organizadores do evento, Ethan passara semanas a certificar-se de que cada detalhe estava perfeito. A iluminação, as flores, a lista de convidados, tudo tinha de brilhar. "Honestamente, porém", continuou Bradley, ajustando a sua gravata borboleta, "estas fotos é melhor ficarem boas. Não quero parecer pálido." "Vais ficar bem", disse Ethan bebendo a sua bebida. "A fotógrafa sabe o que está a fazer." Marcus, outro amigo dos tempos do clube de campo de Ethan, encostou-se ao bar. "Algumas pessoas simplesmente ficam melhor nas fotos do que outras. É uma questão de contraste, sabes? Alguns tons são simplesmente mais difíceis de tornar elegantes." Ethan acenou com a cabeça distraidamente, apenas a meio a ouvir. "Sim, a iluminação importa. Tipo, a pele negra precisa da luz certa, sabes?" Disse-o casualmente, da forma como as pessoas diziam coisas que tinham ouvido em algum lado e sobre as quais nunca tinham realmente pensado. As palavras saíram-lhe da boca e flutuaram no ar, misturando-se com o jazz, o riso e o tilintar dos copos. O que Ethan não notou foi o microfone no palco próximo. Não estava com o volume alto, mas estava ligado, a alimentar os altifalantes da sala com um zumbido baixo. Alguns convidados próximos pararam a meio da conversa. O sorriso de alguém congelou. Uma senhora negra mais velha, com um vestido roxo, olhou para o bar, com as sobrancelhas levantadas.
Gavin Hart, o gestor de relações públicas da gala, estava perto do palco. A sua cabeça levantou-se bruscamente. Ele tinha ouvido. Nem todos tinham. A música estava alta o suficiente, mas pessoas suficientes tinham ouvido. Ele viu cabeças a virar-se, murmúrios a começar. O telemóvel já estava na mão. No púlpito, a apresentadora, uma mulher elegante na casa dos 50, pigarreou e sorriu para a audiência. Minhas senhoras e meus senhores, obrigado pelo vosso generoso apoio esta noite. Temos uma maravilhosa surpresa para vocês. As luzes esbateceram-se ligeiramente. Um foco de luz apareceu perto da entrada principal. Por favor, deem as boas-vindas à nossa designer em destaque para a noite, Amara Cole. As portas duplas abriram-se. Amara entrou no salão de festas. Por um momento tudo parou. O vestido em tons de âmbar dourado captava todas as luzes da sala. Abraçava as suas curvas na perfeição, fluindo até ao chão como mel derretido. A sua pele escura brilhava contra o tecido quente. O cabelo estava preso num penteado elegante, que realçava o seu pescoço esbelto e os brincos de ouro simples que usava. Os brincos da avó, aqueles que guardava para ocasiões especiais. Moveu-se com uma confiança serena, queixo erguido, sorriso suave e genuíno. Não se apressou, não encenou, apenas caminhou, e de alguma forma, isso foi suficiente para fazer as pessoas fitarem. Perto do bar, o copo de Ethan parou a meio caminho dos lábios. Ele fitou-a. Ela era deslumbrante, não apenas bonita, deslumbrante de uma forma que te fazia esquecer o que estavas a dizer. O vestido, a forma como se portava, a luz nos seus olhos. Tudo nela irradiava algo para o qual ele não tinha palavras. Bradley assobiou baixinho. Uau! Quem é ela? Perguntou Marcus. Ethan não conseguia responder. Estava demasiado ocupado a vê-la atravessar a sala, cumprimentando os organizadores com um aperto de mão caloroso, rindo de algo que alguém dissera. Parecia à vontade, parecia que pertencia ali. E então, como água gelada a escorrer-lhe pela espinha, Ethan lembrou-se do que acabara de dizer. A pele negra precisa da luz certa. O seu estômago encolheu-se. Alguém perto dele sussurrou. Não é ela a designer? Aquela de quem andam a falar? Ela é lindíssima, disse outra pessoa. Aquele vestido é incrível. Ethan sentiu o rosto ficar quente. Olhou para a sua bebida, subitamente consciente de como devia soar estúpido. Como soava estúpido. Do outro lado da sala, Amara não fazia ideia. Estava focada no momento em fazer o que viera fazer. Talia estava perto da parede lateral, a segurar a pasta e a radiar orgulho. Senhora Cole, disse a apresentadora calorosamente, estamos tão entusiasmados por tê-la aqui. Gostaria de dizer algumas palavras sobre o seu trabalho? Amara pegou no microfone com mãos firmes. Olhou para a multidão. Centenas de rostos, a maioria brancos, muitos deles curiosos. Ela sorriu. Muito obrigada por me receberem, começou ela. A sua voz era clara, confiante, gentil. Cresci a ver a minha avó costurar. Ela costumava dizer-me que a elegância não está no tecido que usas, está na forma como vestes a tua história. Algumas pessoas acenaram com a cabeça. Uma mulher na primeira fila sorriu. Os meus designs celebram as mulheres negras, continuou Amara. Somos luxo, somos graça, somos todos os tons de belo, e merecemos ver-nos assim. Os aplausos começaram lentos, depois cresceram. Várias mulheres negras na audiência aplaudiram mais alto, com os rostos iluminados. Uma senhora mais velha, perto do fundo, levantou-se e logo outras se juntaram a ela. O coração de Amara inchou. Era por isto que ela o fazia. Este sentimento exato. Ethan também aplaudiu, mas as suas mãos pareciam pesadas. As palavras dela ecoavam na sua cabeça. Todos os tons de belo. Ele dissera o oposto. Dissera-o descuidosamente, impensadamente, como se não fosse nada. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Gavin. Podemos ter um problema de som. Fica discreto. A mandíbula de Ethan apertou-se. Então outras pessoas tinham ouvido. No palco, Amara mostrou uma apresentação de slides no ecrã atrás dela. Surgiram fotos dos seus designs, vestidos em esmeralda profunda, borgonha rica, azul noite. Cada um era modelado por uma mulher negra, e cada um parecia de tirar o fôlego. Estas não são apenas roupas, disse Amara suavemente. São declarações. Elas dizem, eu vejo-te, eu honro-te, tu és suficiente.
A sala irrompeu em aplausos novamente, mais alto desta vez. Ethan observou-a descer do palco, graciosa e radiante. Os convidados rodearam-na imediatamente, oferecendo elogios e fazendo perguntas. Ela lidou com tudo com calor e à vontade. Ele queria ir ter com ela, para dizer: "O quê? Peço desculpa por ter dito algo ignorante sobre pessoas que se parecem contigo." Aquilo soava ainda pior na sua cabeça. Talia apareceu ao lado de Amara, entregando-lhe um copo de água. "Arrasaste", sussurrou ela. "Obrigada", disse Amara, com um sorriso genuíno. "Estava tão nervosa." "Não parecias. Estavas perfeita." Enquanto se moviam para um canto mais calmo, uma mulher que Amara não conhecia aproximou-se. Uma convidada na casa dos 40, branca, com olhos gentis. "Isso foi lindo", disse a mulher. "A minha filha vai adorar ouvir falar de si." "Obrigada", disse Amara calorosamente. Mas quando a mulher se afastou, Talia inclinou-se. "Ouviste o que aquele tipo disse há pouco?" Amara piscou os olhos. "Que tipo?" "Um tipo qualquer perto do bar. Disse algo sobre, não sei, iluminação e tons de pele?" Pareceu estranho. O sorriso de Amara esvaneceu-se ligeiramente. "O que queres dizer?" Talia pegou no telemóvel. "Alguém me enviou um vídeo. Aqui." Entregou o telemóvel a Amara. O vídeo era curto, apenas 15 segundos. Tremido, filmado do outro lado da sala. Mas o áudio era suficientemente claro. "A pele negra precisa da luz certa, sabes?" O estômago de Amara contraiu-se. Ela não reconheceu a voz, mas não precisava. Tinha ouvido comentários como aquele a vida inteira. Pequenas desconsiderações, pequenas picardias, coisas que as pessoas diziam quando pensavam que ninguém estava a ouvir, ou quando pensavam que não importava. "Quem disse isso?" perguntou Amara calmamente. Talia deu zoom no vídeo. Um jovem branco de smoking parado perto do bar. Bonito, com ar confiante, a rir com os amigos. "Acho que ele é um dos organizadores do evento", disse Talia. "Vi-o há pouco a falar com os responsáveis." Amara devolveu o telemóvel. As suas mãos estavam firmes, mas algo frio se instalara no seu peito. "Deixa pra lá", disse ela suavemente. "O quê?" "Amara, não vou começar nada esta noite." A voz de Amara era calma, mas firme. "Vim aqui para apresentar o meu trabalho, Filo. Não vou deixar que um comentário descuidado estrague isso." Talia parecia querer discutir, mas conhecia aquele tom. Amara tinha tomado a sua decisão. Ainda assim, enquanto caminhavam de volta para o salão principal, Amara não pôde deixar de esquadrinhar a multidão. Os seus olhos pousaram no homem do vídeo. Ele estava a fitá-la. Os seus olhares encontraram-se através da sala. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Depois Ethan desviou o olhar, o rosto a corar. Amara ergueu o queixo e voltou à sua conversa com um doador, mas o seu coração batia mais depressa agora. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que ela tinha ouvido. Perto do palco, Gavin alcançou Ethan, puxando-o para um canto sossegado perto do corredor de serviço. "Ok", disse Gavin, mantendo a voz baixa. "Aquele clipe pode espalhar-se. Não é um desastre ainda, mas pode vir a ser. Se for parar online..." "Eu sei", disse Ethan tenso. "Precisamos de controlá-lo. Estou a pensar numa foto rápida, tu a felicitá-la, talvez um aperto de mão." "Não", Gavin parou. "O quê?" "Não quero uma sessão fotográfica", disse Ethan. "Isso é falso. Isso é nojento." "Ethan, este é o meu trabalho. Eu trato destas coisas." "Então trata disso sem a transformares num adereço." Ethan passou a mão pelo cabelo. "Consegues-me os contactos dela?" Gavin levantou uma sobrancelha. "Por quê?" "Porque quero pedir desculpa. A sério. Não para uma câmara." Por um momento, Gavin apenas o olhou. Depois acenou lentamente com a cabeça. "Muito bem. Vou ver o que consigo fazer. Mas, Ethan, não esperes demasiado. Se alguém publicar aquele clipe em algo maior do que uma corrente de mensagens privada, isto complica-se." "Eu sei." Ethan voltou para o salão de festas, mas não se juntou aos amigos. Ficou perto da orla a observar Amara à distância. Ela estava a falar com um casal de idosos negros agora, a rir de algo que eles disseram. Parecia relaxada, feliz. Ele quase estragara aquilo. O pensamento pesava-lhe no peito. Quando a gala finalmente começou a terminar, os funcionários começaram a limpar as mesas. Os convidados dirigiam-se para as saídas, a chamar os seus carros. Amara estava perto do bengaleiro.
Aguardara sua pasta na mala enquanto Talia falava com uma das coordenadoras. Ethan viu a sua oportunidade. Atravessou a sala antes que pudesse desviar-se da ideia. Senhora Cole, Amara virou-se. De perto, era ainda mais impressionante. Os seus olhos eram perspicazes e inteligentes, a sua expressão educada, mas reservada. Sim? Ethan engoliu em seco. Eu queria felicitá-la. A sua apresentação foi incrível. Obrigada, disse ela com calma. Houve uma pausa constrangedora e pesada. Eu também... Ethan hesitou. Posso convidá-la para um café? Amanhã? Gostaria de falar consigo. Devidamente. Amara estudou-o. Ela sabia exatamente quem ele era agora. Tinha visto o vídeo. Tinha ouvido o que ele dissera. E agora ele queria falar. Talia apareceu ao seu lado, protetora. Não lhe deves nada, disse ela baixinho. Amara não quebrou o contato visual com Ethan. Por quê? Por que o quê? Perguntou Ethan. Por que quer falar comigo? Ele podia ter mentido. Podia ter dito algo suave, algo fácil. Mas a forma como ela o olhava tornava a mentira impossível. Porque disse algo estúpido, admitiu ele. E acho que ouviu. E gostaria de pedir desculpa. Não aqui. Não com pessoas a observar. Apenas de pessoa para pessoa. Amara considerou isso. Parte dela queria dizer não, afastar-se e deixá-lo com o seu desconforto, mas outra parte dela, talvez a parte que se lembrava da avó a dizer que as pessoas merecem uma oportunidade de fazer melhor, queria ouvir o que ele diria quando mais ninguém estivesse a ouvir. Muito bem, disse ela finalmente. Um café, mas eu escolho o local. O rosto de Ethan relaxou ligeiramente. Claro, e isto não é sobre a sua imagem, Amara acrescentou. Não estou a consertar a sua reputação. Eu compreendo. Ela pegou no telemóvel. Dê-me o seu número. Ele deu. Ela enviou-lhe uma morada. Um pequeno café na Baixa. E 1h, 10 da manhã. Não se atrase, disse ela. Não me atrasarei. Amara virou-se e caminhou para a saída com Talia ao seu lado. Ethan ficou ali, telemóvel na mão, a vê-la partir. Fora do hotel, a noite lisboeta estava quente e arejada. Talia destrancou o carro e ambas entraram. Tens a certeza disto? Perguntou Talia enquanto ligava o motor. Amara encostou a cabeça ao banco. Não, mas vou fazê-lo de qualquer maneira. E se ele estiver apenas a tentar salvar as aparências? Então saberei. Talia suspirou. És demasiado simpática. Amara sorriu fracamente. Não sou simpática. Sou inteligente. Se ele for sincero, talvez aprenda algo. Se não for, saberei que o devo evitar. E se ele estiver algures no meio? Amara não respondeu de imediato. Observou as luzes da cidade a esborratar-se pela janela. Então talvez, disse ela suavemente, ambos aprendamos algo. Dentro do átrio do hotel, Ethan estava sozinho, a olhar para o telemóvel. A morada que ela enviara era de um café de proprietários negros de que ele nunca ouvira falar. Não eram os seus locais habituais. Não era o seu mundo. Bom, ele enviou uma mensagem a Gavin, sem fotos encenadas. Eu trato disto. Gavin respondeu imediatamente. Verás o que te espera. Kieran meteu o telemóvel no bolso e dirigiu-se para a saída. Na manhã seguinte teria de a enfrentar. Enfrentá-la de verdade. Sem multidão, sem distrações, sem fuga fácil. E pela primeira vez em muito tempo, Ethan Whitmore não tinha a certeza do que dizer, mas sabia que tinha de tentar. A manhã seguinte chegou demasiado depressa. Amara estava em frente ao espelho da casa de banho, a fitar o seu reflexo. Mal dormira. Sempre que fechava os olhos, ouvia aquela frase de novo. A pele negra precisa da luz certa. Não era a pior coisa que alguém já dissera sobre ela ou sobre pessoas como ela. Nem de perto, mas picava porque era tão descuidada, tão fácil. Como se a sua beleza, a sua humanidade, fosse um problema que precisava de ser resolvido. Não tens de fazer isto, disse a si mesma, mas já estava vestida, já pronta para ir. Talia já lhe tinha enviado 2 mensagens. Tens a certeza? E queres que vá contigo? Amara respondeu. Tenho a certeza. E não, eu consigo. O café, a cozinha da Dona Edith, era um local acolhedor na Baixa, aninhado entre uma livraria e uma florista. As paredes eram pintadas de um amarelo quente, e o cheiro a café fresco e pãezinhos de canela invadia-te assim que entravas. Era o tipo de lugar onde todos conheciam todos, onde a proprietária te chamava meu anjo e o dizia a sério. Amara chegou primeiro.
Pediu um chai latte e sentou-se numa pequena mesa perto da janela, com as mãos aconchegadas à volta da chávena quente. Exatamente às 10 horas, Ethan entrou. Ele parecia diferente à luz do dia. Ainda bonito, mas mais nervoso. O cabelo não estava perfeitamente penteado. A camisa era casual, de botões, sem gravata. Parecia alguém a tentar não parecer que estava a tentar. Os seus olhares encontraram-se. Amara não sorriu, mas acenou em direção à cadeira à sua frente. Ethan sentou-se. Por um momento, nenhum dos dois falou. Obrigado por te encontrares comigo, disse Ethan finalmente. Disseste que querias pedir desculpa. Amara respondeu. A sua voz era calma, firme. Então pede desculpa. Ethan respirou fundo. Peço desculpa. O que eu disse ontem à noite foi ignorante e doloroso. Não há desculpa para isso. Amara esperou. Cresci em ambientes onde as pessoas falam assim, continuou Ethan. Clubes de campo, angariações de fundos, jantares de família. As pessoas falam sobre coisas como iluminação e tons de pele e o que fica bem em fotografia, como se fosse neutro, como se não fosse sobre pessoas reais. Mas é sempre sobre pessoas reais. E eu não pensei, apenas repeti o que tinha ouvido. E isso estava errado. Amara sorveu o seu chá. Sabes como é entrar em salas como a de ontem à noite? Ethan abanou a cabeça. É sempre o teste, disse Amara calmamente. O teste de se eles realmente falavam a sério sobre diversidade. O teste de se estão desconfortáveis. O teste de se tu pertences. E na maioria das vezes, as pessoas não dizem nada em voz alta. Apenas olham para ti de uma certa forma, ou ficam surpreendidos por seres articulada, ou fazem-te elogios como se fosse chocante que fosses bonita. O peito de Ethan apertou-se. Então, quando dizes algo como o que disseste perto de um microfone, continuou Amara, não estás apenas a ser descuidado. Estás a confirmar o que eu já sei que as pessoas pensam. Estás a provar o preconceito. Eu sei, disse Ethan calmamente, e peço desculpa. Sinceramente. Amara pousou a chávena. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Estás arrependido porque eu ouvi? Ou estás arrependido porque o disseste? A pergunta pairou no ar. Ethan pensou. Pensou mesmo. Ambos, admitiu ele. Lamento que tenhas ouvido, mas também lamento ter acreditado nisso o suficiente para o dizer em primeiro lugar. Mesmo que não tivesses lá estado, ainda assim estaria errado. Amara estudou-o. Havia algo cru no seu rosto agora. Algo real. Ok, disse ela suavemente. Ok, acredito em ti. Ethan exalou, o alívio invadindo-o. Mas Amara não tinha terminado. Isso não significa que te perdoe ainda, disse ela. Desculpas são fáceis. Qualquer um pode pedir desculpa. O que importa é o que fazes a seguir. Quero fazer melhor, disse Ethan. Diz-me como. Não te posso dizer como te consertar, disse Amara. Esse é o teu trabalho. Mas se realmente queres entender, começa por ouvir. Lê. Aprende. Não peças às pessoas negras para te ensinarem. Faz o trabalho tu mesmo. E não esperes uma medalha por isso. Ethan acenou com a cabeça. Farei isso. Sentaram-se em silêncio por um momento. Lá fora, pessoas passavam pela janela. Carros buzinavam. A vida continuava. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Ethan. Claro. Por que é que concordaste em encontrar-me? Amara sorriu fracamente. Porque a minha avó costumava dizer que as pessoas merecem uma oportunidade de fazer melhor. Uma oportunidade. O que fazem com ela depende delas. Ethan sentiu o peso disso. Uma oportunidade. Não a desperdiçarei, disse ele. Amara pegou no seu chá. Veremos. Conversaram um pouco mais. Sobre o trabalho dela, sobre a gala, sobre nada muito pesado. Quando finalmente se levantaram para sair, Ethan acompanhou-a até ao carro. Posso ver-te de novo? Perguntou ele. Amara hesitou. Talvez. Vamos ver se levas a sério o que dizes. Ela entrou no carro e afastou-se, deixando Ethan de pé no passeio. Ele observou-a ir, algo a agitar-se no seu peito. Ele não queria apenas o seu perdão. Ele queria conhecê-la, e essa realização assustava-o mais do que qualquer outra coisa. Amara entrou no parque de estacionamento atrás do seu ateliê, a mente ainda a remoer a conversa no café. Ethan parecera genuíno. Essa era a parte que mais a inquietava. Teria sido mais fácil se ele tivesse sido defensivo ou arranjado desculpas. Ela poderia tê-lo dispensado, então, arquivando-o como apenas mais uma pessoa que não entendia.
Mas ele ouvira. Ouvira mesmo. O telemóvel dela vibrou enquanto destrancava a porta do ateliê. Uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado por me dares essa oportunidade. Ethan. Ela olhou para a mensagem por um momento, depois guardou o telemóvel no bolso sem responder. O ateliê era o seu santuário. Paredes de tijolo exposto, janelas altas que deixavam entrar uma luz natural perfeita, manequins espalhados a exibir as suas últimas peças. Retalhos de tecido cobriam uma parede inteira, um arco-íris de texturas e cores que ela tinha colecionado ao longo dos anos. A antiga máquina de costura da avó estava no canto, aposentada, mas nunca esquecida. Amara pousou a sua mala e moveu-se para a sua área de trabalho. Tinha uma encomenda a entregar dentro de 2 semanas, um vestido de noiva para uma cliente que a tinha solicitado especificamente depois de ver o seu trabalho numa boutique na Baixa. A base estava feita, mas o bordado com miçangas levaria dias. Ela perdia-se no trabalho, as suas mãos firmes enquanto enlaçava minúsculas miçangas de vidro no fio de seda. Era aqui que ela se sentia mais ela própria, a criar, a construir algo bonito do nada. Horas passaram. O sol da tarde entrava pelas janelas. O seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem com uma foto anexada. Ethan tinha enviado uma imagem de um livro, So You Want to Talk About Race, de Ijeoma Oluo. A mensagem dizia, começo por aqui. Alguma outra recomendação? Amara olhou para o telefone. Ele estava mesmo a fazê-lo, mesmo a tentar. Ela respondeu, The New Jim Crow, Between the World and Me, How to Be an Anti-Racist. A resposta dele veio rapidamente. Já estou a tratar disso, obrigado. Depois outra mensagem. Qual é o nome da tua marca já agora? Percebi que nunca perguntei como deve ser. Amara sorriu, apesar de si mesma. Amara Cole Designs. ACC para abreviar. É lindo. Como o trabalho. Ela não respondeu a isso, mas algo quente cintilou no seu peito. Talia irrompeu pela porta 1 hora depois, com sacos de comida de takeaway. Trouxe almoço ou jantar. Seja o que for que esta refeição conte como. És uma salvadora, disse Amara, pousando a sua agulha. Sentaram-se no chão perto das janelas, os recipientes de comida tailandesa espalhados entre elas. O estúdio cheirava a manjericão e erva príncipe. Então, disse Talia, enrolando os noodles no seu garfo. Como é que correu? Ele pediu desculpa, parecia sincero. Parecia que? Amara encolheu os ombros. Não sei. Ele disse as coisas certas, mas as palavras são fáceis. E estás a sorrir para o teu telefone a cada 5 minutos, por isso... Amara atirou-lhe um guardanapo. Não estou. Acabaste literalmente de verificar outra vez. Ele está a pedir recomendações de livros. Estou a ser útil. Talia levantou uma sobrancelha. Útil. É assim que lhe chamamos. Não comeces. Não estou a começar nada. Estou apenas a dizer, talvez ele seja sério. Talvez, disse Amara em voz baixa. Mas já vi isto antes. As pessoas sentem-se culpadas, leem um livro, sentem-se melhor e depois nada muda. É verdade, mas talvez ele seja diferente. Amara queria acreditar nisso, queria mesmo, mas a esperança parecia perigosa naquele momento. O seu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem mais longa. Eu sei que provavelmente não tenho o direito de pedir mais do teu tempo, mas estarias disposta a mostrar-me o teu estúdio? Quero perceber o que eu quase insultei, sem pressão. Percebo se a resposta for não. Amara leu-a 2 vezes. Talia inclinou-se. O que é que ele disse? Ele quer ver o estúdio. E eu não sei se é boa ideia. Por que não? Amara pousou o telefone. Porque se ele vier cá, fica a sério. Este espaço é meu. É pessoal. Deixá-lo entrar significa algo. Talia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, talvez seja exatamente por isso que o devas deixar vir. Se ele não conseguir respeitar este espaço, vai saber. Mas se ele conseguir, então o quê? Então talvez lhe des essa segunda oportunidade. Amara pensou nisso enquanto terminava a sua refeição. O estúdio era onde se sentia mais segura, mais poderosa. Convidar alguém para aquele espaço significava confiar que não o iria diminuir. Finalmente pegou no telefone e escreveu, amanhã à tarde, às 2. Vem sozinho. A resposta dele foi imediata. Estarei lá. Obrigado. No dia seguinte, Amara chegou ao estúdio cedo.
Disse a si mesma que era porque tinha trabalho a fazer e não porque estava nervosa. Mas apanhou-se a alisar retalhos de tecido que já estavam lisos, a reorganizar manequins de costura que não precisavam de ser reorganizados. Estás irrequieta, murmurou para si mesma. Exatamente às 2 horas, bateram à porta. Ethan estava do lado de fora, vestido de forma simples com uns jeans e uma camisola cinzenta de gola Henley, sem marcas de designer visíveis, sem comitiva, apenas ele. Olá, disse ele. Olá. Amara recuou. Entra. Ele entrou devagar, os seus olhos percorrendo o espaço com genuína curiosidade. Não apressou, não começou logo a falar, apenas observou. Isto é incrível, disse ele finalmente. Obrigada. Ele moveu-se para a parede de retalhos de tecido, passando os dedos levemente pelas texturas. Como é que escolhes com tantas opções? Depende da pessoa para quem estou a desenhar. Cada tecido tem um sentir. A seda parece confiança. O veludo parece riqueza. O algodão parece conforto. Tento combinar o tecido com a história que a pessoa quer contar. Ethan acenou com a cabeça, absorvendo aquilo. Ele moveu-se para um manequim de costura que exibia um vestido em bordô intenso, com fio dourado ao longo do corpete. Isto é incrível, disse ele suavemente. O detalhe. Esse levou-me 3 semanas. Amara estava ao lado dele. Cada ponto é feito à mão. Por que não usar uma máquina? Porque a cliente merece saber que ponho todo o meu coração no seu vestido. Quando ela o veste, está a vestir o meu carinho. Isso importa. Ethan olhou para ela. Realmente olhou para ela. Tu não fazes apenas roupas, tu fazes arte. Eu crio dignidade, disse Amara em voz baixa. Eu crio momentos em que mulheres negras olham para o espelho e pensam, sim, é assim que eu sou. Algo mudou na expressão de Ethan. Compreensão, talvez. Ou o início dela. Ele moveu-se para a sua mesa de trabalho, onde os esboços estavam espalhados. Posso olhar? À vontade. Ele estudou os desenhos, vestidos e fatos e designs fluidos que pareciam mover-se mesmo no papel. São lindos. Como aprendeste a desenhar assim? Com a minha avó. Ela sentava-me todos os domingos depois da missa e nós esboçávamos juntas. Ela dizia, minha menina, se consegues vê-lo na tua mente, consegues pô-lo no papel. E se consegues pô-lo no papel, consegues torná-lo real. Ela parece maravilhosa. Ela era. Amara sorriu, a memória quente. Ela faleceu há 3 anos. Mas cada vez que crio algo, sinto-a comigo. Lamento a tua perda. Obrigado. Ficaram num silêncio confortável por um momento. Ethan pegou num pedaço de seda verde esmeralda, sentindo o seu peso. Experimenta, disse Amara de repente. O quê? Tenho um casaco de amostra que precisa de ser ajustado. Deixa-me ver se te serve. Ela puxou um casaco de um cabide próximo, azul escuro com costuras douradas discretas. Era para um cliente, mas as medidas eram próximas o suficiente. Não sei, disse Ethan, mas já estava a tirar a sua camisola Henley. Amara segurou o casaco. Ele enfiou os braços. Estava demasiado apertado nos ombros. Ambos perceberam ao mesmo tempo e desataram a rir. Ok, então talvez não, disse Amara, tentando ajudá-lo a tirá-lo. Acho que sou demasiado largo, disse Ethan, ainda a rir. As tuas clientes devem ser mais elegantes do que eu. Corpos diferentes é tudo. Ela pendurou o casaco de volta a sorrir. Mas tentaste. O riso desvaneceu-se para algo mais suave. Estavam perto agora, mais perto do que antes. A expressão de Ethan tornou-se séria. Obrigado por me deixares ver isto. Por me deixares compreender. De nada. Falo a sério. Isto importa. O que tu fazes importa. Amara sentiu algo abrir-se no seu peito. Algo que estava guardado. Sim, importa. E nunca vou deixar que alguém me faça sentir que não importa. Não devias ter de o fazer. O seu telefone vibrou na mesa de trabalho. Ela olhou para ele. Uma notificação do Instagram. Alguém a tinha identificado numa publicação. O estômago encolheu-se. Era o vídeo da gala. Aquele com o comentário de Ethan. Mas desta vez não era apenas numa troca de mensagens privada. Alguém tinha publicado numa página da comunidade de Lisboa com milhares de seguidores. A legenda dizia, é com isto que ainda temos de lidar em 2025. Homem branco rico diz que a pele negra não é elegante. O que pensam? Os comentários já estavam a surgir. As mãos de Amara ficaram geladas. Ethan notou a mudança imediatamente. O que se passa?
Ela entregou-lhe o telefone sem uma palavra. Ele leu a publicação, o seu rosto empalideceu. Ele percorreu os comentários, alguns zangados, alguns desdenhosos, alguns a identificar a conta profissional de Amara. Oh, meu Deus, sussurrou ele. Amara, eu... Devias ir-te embora, disse ela em voz baixa. Espera, deixa-me. Ethan, por favor, limita-te a ir-te embora. Ele olhou para ela, a devastação estampada no seu rosto, mas acenou com a cabeça. Lamento imenso. Depois de ele sair, Amara afundou-se na sua cadeira a olhar para o seu telefone. Thalia tinha razão. As palavras eram fáceis. Mas as consequências dessas palavras, essas duravam. Naquela noite, Amara deitou-se na cama a percorrer os comentários na publicação. A maioria das pessoas a apoiava, chamando-a de bonita e talentosa. Mas algumas questionavam por que é que ela tinha sequer estado na gala. Outras faziam piadas. Algumas sugeriram que ela estava a exagerar. E depois havia os comentários sobre Ethan, típico menino rico branco. Aposto que nem percebeu que o que disse estava errado. Alguém devia denunciar a empresa da família dele. Amara fechou a aplicação. Não conseguia olhar mais. O seu telefone tocou. Thalia. Viste? Perguntou Thalia. Sim. As pessoas estão do teu lado, Amara. Estão a defender-te. Eu sei, mas não é esse o ponto. Amara sentou-se na cama. O ponto é que agora sou a designer negra que foi insultada numa gala. Essa é a história. Não o meu trabalho, não o meu talento. Apenas isto. Então controlamos a narrativa. Publica algo. Mostra-lhes o teu trabalho. Eu não devia ter de o fazer. Eu sei, querida. Eu sei. Mas se não o fizeres, outras pessoas contarão a tua história por ti. Amara sabia que Thalia tinha razão, mas estava tão cansada, cansada de ter de se provar, cansada de ter de ser 2 vezes melhor apenas para ser vista como igual. Chegou outra mensagem de texto. Ethan, eu sei que provavelmente não queres ouvir de mim agora, mas quero que saibas. Vou resolver isto. Não com relações públicas, não com desculpas falsas. Vou assumir o que disse. Mereces melhor do que o que te dei. Amara olhou para a mensagem. Parte dela queria acreditar nele. Parte dela queria bloquear o seu número e nunca mais pensar nele. Mas outra parte, a parte que tinha sentido algo mudar no estúdio naquele dia, a parte que tinha rido com ele e visto um remorso real nos seus olhos, essa parte ainda não estava pronta para desistir. Ela não respondeu. Ainda não. Em vez disso, abriu o Instagram e começou a preparar uma publicação sua. Na manhã seguinte, a publicação de Amara foi para o ar. Era uma foto dela no vestido dourado âmbar da gala, de pé no seu estúdio com os seus esboços visíveis no fundo. A legenda era curta e poderosa. A elegância não é algo que precise da luz certa para ser vista. É algo que carregas contigo. Está na forma como honras o teu ofício, a tua herança e a tua verdade. Eu sou Amara Cole e desenho para mulheres que conhecem o seu valor. Obrigada a todos os que também o veem. Dentro de 1 hora, a publicação tinha centenas de gostos. Dentro de 2 horas, milhares. Os comentários surgiram em cascata. Mensagens de apoio, pedidos de encomenda, pessoas a partilharem o seu trabalho. Thalia ligou, a gritar para o telefone. Miúda, estás a ser tendência. O quê? Tendência. As pessoas estão a partilhar a tua publicação por todo o lado. Vê o tráfego do teu site. Amara abriu as suas análises. As encomendas estavam a chegar. Pedidos de entrevista, ofertas de colaboração. O seu telefone continuava a vibrar. Ela não conseguia acompanhar. Um e-mail destacou-se. Era da dona de uma boutique no Chiado, uma das zonas mais afluentes de Lisboa. Senhora Cole, vi o seu trabalho na gala e a sua recente publicação. Adoraria discutir a possibilidade de ter os seus designs na minha loja. Quando podemos reunir-nos? Amara leu-o 2 vezes, o seu coração a bater forte. Isto estava a acontecer de verdade. Mas depois viu outra notificação. Alguém tinha descoberto o nome completo de Ethan e identificado a empresa da família dele numa conversa a exigir um pedido de desculpas. Os comentários eram brutais. Os Whitmore precisam de se pronunciar sobre isto. As famílias ricas pensam sempre que podem dizer o que quiserem. Ethan Whitmore devia perder o emprego. O estômago de Amara sentiu-se às voltas. Ela não queria que ele fosse destruído. Ela apenas queria que ele entendesse, que crescesse. Havia uma diferença.
Ela ligou para Thalia. As pessoas estão agora a ir atrás da família dele. Ainda bem. Talvez ele finalmente perceba o que é ser escrutinado só por existir. Thalia, falo a sério, Amara. Por que estás preocupada com ele? Ele disse o que disse. Agora está a lidar com isso. Porque isto não é sobre vingança. É sobre responsabilidade. Há uma diferença. Thalia suspirou. És demasiado boa para este mundo. Não sou boa. Eu não quero ser a razão pela qual a vida de alguém se desfaz, mesmo que me tenham magoado. Depois de desligarem, Amara sentou-se com os seus pensamentos. Ela pensou em Ethan no seu estúdio, a tentar genuinamente compreender. Ela pensou nos livros que ele tinha comprado, na forma como ele tinha escutado. Ela pensou no olhar no rosto dele quando percebeu que o vídeo tinha se espalhado. O seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de texto dele. Não te estou a pedir para me defenderes, mas quero que saibas. Estou a tratar disto, à minha maneira. Espero que vejas que eu falei a sério. Amara não respondeu, mas também não o bloqueou. 3 dias depois, Amara estava a ajustar uma cliente quando Thalia irrompeu pelo estúdio, telefone na mão. Tens de ver isto. Estou com alguém. É o Ethan. Acabou de publicar algo. Amara desculpou-se e seguiu Thalia para a sala dos fundos. Thalia abriu o Instagram de Ethan, uma conta que Amara nem sabia que existia. A publicação era um vídeo. Apenas ele, sentado no que parecia ser o seu escritório em casa, a falar diretamente para a câmera. Olá, sou Ethan Whitmore e preciso de dizer algo. Amara prendeu a respiração. Há alguns dias, eu disse algo incrivelmente ignorante num evento. Fiz um comentário sobre a pele negra precisar da luz certa para parecer elegante. Foi errado, foi doloroso e estava enraizado num preconceito que nem eu sabia que tinha. Ele fez uma pausa, escolhendo as suas palavras cuidadosamente. Passei os últimos dias a ler, a ouvir e a tentar perceber por que é que o que eu disse foi tão prejudicial. Não porque quero parecer bem, não porque estou a tentar salvar a minha reputação, mas porque eu estava errado e preciso de fazer melhor. Amara sentiu as lágrimas nos olhos. A Amara Cole, cuja graça e talento eu quase diminuí com a minha negligência, lamento. Merecias melhor. A todos os que ouviram o meu comentário e se sentiram invisíveis ou desrespeitados, lamento. Estou empenhado em aprender e crescer. Isso é tudo o que posso prometer agora. O vídeo terminou. Amara olhou para o ecrã, o peito apertado. Uau! Sussurrou Thalia. Sim, disse Amara suavemente. Os comentários na publicação dele eram mistos. Algumas pessoas aceitavam as suas desculpas, outras céticas, algumas ainda zangadas. Mas o que mais impressionou Amara foi que ele o tinha feito sem a identificar, sem lhe pedir permissão ou fazer com que fosse sobre ele a procurar o seu perdão publicamente. Ele apenas o assumiu. O seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu hesitantemente. Olá, Sra. Cole, sou Gavin Hart. Sou o gestor de relações públicas da gala. Queria contactá-la porque vi a sua publicação e o vídeo de Ethan. Acho que há aqui uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Estamos a planear um evento de segmento, mais pequeno, mais íntimo. Adoraria que fosse novamente destaque. E se estiver aberta a isso, tê-la-si e a Ethan a aparecerem juntos, poderia mostrar que a reconciliação é possível. Boa imagem para todos. O estômago de Amara embrulhou-se. Então quero usar-nos. Quero mostrar que as pessoas podem crescer. Não, obrigado, Sr. Hart. Não estou interessada em ser a imagem de ninguém. Ela desligou. Thalia estava a sorrir. Essa é que é a minha miúda. Amara sentou-se, a sua mente a mil. Ethan tinha feito a coisa certa, publicamente e sinceramente, sem a tornar parte da sua narrativa de redenção. Isso significava algo. Pegou no telefone e finalmente respondeu à última mensagem de texto dele. Vi o teu vídeo. Isso exigiu coragem. Obrigada. A resposta dele veio em segundos. Posso ver-te? Apenas para conversar, sem câmaras, sem publicações. Apenas nós. Amara hesitou, o seu dedo a pairar sobre o teclado. Depois escreveu. Jantar. Amanhã. Tu escolhes o sítio, mas nada chique. Um sítio real. Sei o sítio perfeito. Ela pousou o telefone e exalou. Thalia olhou para ela. Tens a certeza disto? Não, admitiu Amara. Mas acho que ele está a tentar. E talvez isso valha a pena. Tem só cuidado. Terei. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir.
Continuava a repetir o vídeo na sua mente, a sinceridade na voz de Ethan, a forma como ele não tinha inventado desculpas. Ela pensou na visita ao estúdio, nas gargalhadas sobre o casaco demasiado apertado, na forma como ele tinha olhado para o seu trabalho, como se importasse. Talvez ele não fosse perfeito. Talvez ele tivesse tropeçado na vida dela com ignorância e negligência. Mas talvez, apenas talvez, ele estivesse disposto a tornar-se alguém melhor. E não era isso que a esperança era? Acreditar que as pessoas podiam mudar. Ela tirou a foto da avó da gaveta da mesinha de cabeceira. A velha senhora sorriu de volta para ela, sábia e calorosa. As pessoas merecem uma oportunidade de fazer melhor, a sua avó costumava dizer. Ok, avó, sussurrou Amara. Mais uma oportunidade. O restaurante que Ethan escolheu chamava-se Cantinho da Rosinha, um pequeno restaurante de comida caseira, aninhado num bairro que Amara conhecia bem. Bancadas de vinil vermelho, chão achadrezado e o cheiro a pratos tradicionais portugueses que fazia crescer água na boca antes mesmo de te sentares. A música tocava suavemente de uma velha máquina de discos no canto. Aretha Franklin a cantar sobre respeito. Amara sorriu quando entrou. Ele tinha escutado. Isto era real. Isto era casa. Ethan já lá estava, sentado numa bancada mais ao fundo. Ele levantou-se quando a viu, uma energia nervosa a irradiar dele. Olá, disse ele. Olá. Ela deslizou para o assento à frente dele. Boa escolha. Perguntei a algumas pessoas. Alguém no escritório disse que este lugar tinha o melhor bacalhau à Brás de Lisboa. Não estavam a mentir. Uma empregada aproximou-se. Uma mulher negra mais velha, com olhos bondosos e um sorriso caloroso. O que é que vos posso trazer, meus meninos? Eles pediram. Bacalhau à Brás, arroz de pato, salada à broa de milho. Comida reconfortante que fazia tudo parecer um pouco menos assustador. Quando a empregada se afastou, o silêncio instalou-se entre eles. Vi o teu vídeo, disse Amara finalmente. Ethan acenou com a cabeça. Precisava de o dizer, publicamente, não para mostrar, apenas porque era o certo. Foi corajoso, foi necessário. Ele olhou para ela diretamente. Eu magoei-te. Magoei pessoas como tu. Não consigo desfazer isso, mas posso assumi-lo. Amara mexeu no seu chá gelado. Sabes qual foi a parte mais difícil? Qual? Que não tinhas intenção de me magoar. Não estavas a tentar ser cruel. Tu apenas não pensaste. E isso é quase pior, porque significa que esse tipo de pensamento é tão normal para ti que nem notaste. Ethan estremeceu, mas não desviou o olhar. Tens razão, e lamento por isso. Por todas as vezes que não notei, por viver num mundo onde eu podia dizer algo assim, e os meus amigos nem piscavam. Ainda são teus amigos? Ele fez uma pausa. Alguns deles não percebem. Por que é que estou a fazer tanto alarido com isto? Acham que estou a exagerar. E o que é que tu achas? Eu acho que eles fazem parte do problema. E talvez eu também fosse. A comida chegou, fumegante e perfeita. Comeram em silêncio confortável por um tempo, a tensão a diminuir a cada dentada. Isto é incrível, disse Ethan, os seus olhos arregalados. Amara riu. Primeira vez a comer comida caseira a sério? É assim tão óbvio? Um pouco. Ele sorriu, e algo quente espalhou-se pelo peito de Amara. Quando ele sorria assim, genuíno e desprotegido, ele parecia diferente, mais jovem, mais real. Conta-me sobre a tua infância, disse ela. Quero perceber o teu mundo. Ethan pousou o seu garfo. Clubes de campo, escolas privadas, verões em moradias de veraneio no Estoril. Os meus pais tinham boas intenções, mas tudo era sobre imagem. Quem conhecias? Onde ias? O que vestias? Não havia muito espaço para questionar as coisas. Alguma vez quiseste? Às vezes, mas era mais fácil não o fazer. Mais fácil ir com a corrente. Ele olhou para ela. Até te conhecer. Não sou assim tão especial. Sim, és. A sua voz era baixa, mas firme. Entraste naquela sala a brilhar. Apresentaste o teu trabalho com tanto orgulho e graça. E não precisaste da permissão de ninguém para ser deslumbrante. Tu apenas eras. Amara sentiu as suas bochechas aquecerem. Ethan, não estou a dizer isto para flertar. Estou a dizer porque é verdade. Tu fizeste-me perceber o quão pequeno era o meu mundo. O quanto eu estava a perder. Ela olhou para o seu prato, oprimida pela sinceridade na sua voz. Conta-me sobre a tua avó, disse Ethan, mudando suavemente de assunto. Amara sorriu.
Ela era tudo, forte, sábia, divertida. Ela ensinou-me que a beleza não é algo que se compre, é algo que se cria. Ela pegava em retalhos de tecido e transformava-os em magia. Como tu fazes? Eu tento. Ela pôs a fasquia bem alta. Gostava de a ter conhecido. Ela teria gostado de ti. Amara fez uma pausa. Eventualmente, depois de te ter interrogado. Ambos riram. Lá fora, pela janela, o sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. O restaurante estava a encher com a clientela do jantar. Famílias, casais, grupos de amigos. Risos e conversas preenchiam o ar. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Ethan. Claro. Por que é que me deste outra oportunidade? Depois de tudo? Amara pensou nisso. Porque a minha avó ensinou-me que as pessoas merecem a oportunidade de melhorar. Uma oportunidade. O que fazem com ela mostra quem realmente são. E o que achas que estou a fazer com ela? Ela encontrou o olhar dele. Acho que estás a tentar. E isso importa mais do que imaginas. A expressão dele suavizou-se. Não quero desiludir-te. Então não o faças. Terminaram o jantar devagar, falando de tudo e de nada. Do trabalho dele como organizador de eventos. Dos sonhos dela de abrir uma boutique. Dos filmes preferidos deles. Dos lugares para onde queriam viajar. Sentiam-se à vontade. Natural. Quando a conta chegou, Ethan pegou nela rapidamente. Posso pagar a minha parte, disse Amara. Eu sei que podes, mas deixa-me fazer isto, por favor. Ela cedeu, observando-o com a empregada de mesa, a forma como ele lhe agradeceu sinceramente e deixou uma gorjeta generosa. Lá fora, o ar da noite era quente e doce. Caminharam devagar em direção ao parque de estacionamento, nenhum deles com pressa de ir embora. Posso ver-te de novo? Perguntou Ethan. Não por causa da gala, do vídeo ou de qualquer outra coisa, apenas porque quero. Amara olhou para ele. Na luz que esmorecia, ele parecia esperançoso, vulnerável. Talvez, disse ela suavemente. Depois sorriu. Na verdade, sim, podes. O rosto dele iluminou-se. A sério? A sério. Mas Ethan? Sim? Isto é sobre nós. Não sobre a tua imagem, a minha marca ou qualquer outra pessoa. Se fizermos isto, tem de ser real. Quero que seja real, disse ele. Nunca quis nada mais. Ficaram ali por um momento, o mundo a mover-se à sua volta, mas sentindo-se distante. Boa noite, Amara. Boa noite, Ethan. Ela conduziu para casa com o coração a bater mais depressa do que devia, um sorriso que não conseguia reprimir a puxar-lhe os lábios. Durante a semana seguinte, Ethan e Amara entraram num ritmo fácil. Mensagens de texto ao longo do dia, fotos de coisas que os faziam pensar um no outro. Ethan enviou-lhe uma foto de um pôr-do-sol com a legenda "Faz-me lembrar o teu vestido dourado". Ela enviou-lhe uma foto de amostras de tecido com "A tentar combinar com os teus olhos, mais difícil do que parece". Falaram ao telefone tarde da noite, conversas que se estenderam pela madrugada sobre sonhos e medos e tudo o que havia no meio. Talia notou a mudança imediatamente. Estás radiante, disse ela uma tarde no ateliê. Não estou. Miúda, estiveste a sorrir para o teu telemóvel durante 10 minutos. Estás radiante. Amara tentou esconder o seu sorriso. Ele é diferente do que eu esperava. Diferente para melhor? Sim, diferente para melhor. Tem cuidado. A internet não se esqueceu. Era verdade. O vídeo original ainda circulava ocasionalmente, embora com menos frequência agora. Algumas pessoas elogiavam o pedido de desculpas de Ethan. Outras permaneciam céticas. Algumas sugeriam que Amara era ingênua por lhe dar qualquer atenção. Ela tentou não ler os comentários. Uma tarde, Ethan enviou-lhe uma foto de uma loja de tecidos. Vi isto e pensei em ti. Posso trazer-te alguma coisa? Ela respondeu. Seda bordô escura, se tiverem. 1 hora depois, ele apareceu no seu ateliê com 3 tons diferentes de seda bordô, sem saber qual ela queria. Amara riu quando abriu a porta. Compraste todas? Não queria enganar-me. Ela convidou-o a entrar examinando cada peça. Esta, disse ela segurando o tom mais escuro. Esta é perfeita. O que vais fazer com ela? Ainda não tenho a certeza, mas quando descobrir, serás o primeiro a saber. Ele ajudou-a a organizar tecidos durante 1 hora, aprendendo os nomes de diferentes materiais, fazendo perguntas sobre o seu processo. Ele estava genuinamente interessado, e isso notava-se. És um bom aluno,
disse Amara. Tenho uma boa professora. Estavam perto agora. Perto o suficiente para Amara sentir o perfume masculino dele, algo limpo e amadeirado. Perto o suficiente para ver os reflexos dourados nos olhos azuis dele. Amara, disse ele suavemente. Sim, tenho muita vontade de te beijar agora. A respiração dela prendeu-se. Então, por que não o fazes? Ele inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não quis. Os lábios deles encontraram-se suavemente, timidamente. O beijo foi gentil e doce, cheio de pontos de interrogação e promessas. Quando se separaram, o coração de Amara estava acelerado. Uau! Sussurrou Ethan. Sim, concordou ela. Uau! O telemóvel dela vibrou, quebrando o momento. Uma notificação do Instagram. Ela olhou para ele e o seu sorriso desvaneceu-se. Era uma mensagem direta de Marcus Hay, o seu antigo colaborador. O homem que uma vez lhe dissera que ela era boa para uma designer local, como se fosse um elogio. Vi-te na gala. Parece que finalmente entraste nos círculos certos, parabéns. A mensagem era desagradável, condescendente. O que se passa? Perguntou Ethan. Nada. Apenas alguém do meu passado. Alguém mau? Alguém complicado. Ela guardou o telemóvel. É um designer com quem eu trabalhava. Ele nunca me levou a sério. Ele é que perde. Amara sorriu, mas a mensagem tinha-a perturbado. Marcus tinha a capacidade de a fazer duvidar de si mesma, de sugerir que o seu sucesso vinha da sorte e não do talento. Queres ir beber um café? Perguntou Ethan. Arejar a cabeça? Na verdade, tenho de me encontrar com ele amanhã. Uma pequena encomenda que ele quer fazer. A expressão de Ethan mudou. Queres que vá contigo? Não, eu consigo lidar com o Marcus. Mas obrigada. Ficaram ali por mais um momento, o calor anterior agora tingido de algo mais. Devia ir, disse Ethan. Deixar-te trabalhar. Está bem. À porta ele virou-se. Para que saibas, és a designer mais talentosa que alguma vez conheci, e conheci muitos através do meu trabalho. Obrigada. Depois de ele sair, Amara ficou no seu ateliê, tocando os lábios onde o beijo dele ainda pairava. Estava a apaixonar-se por ele. A sério. E isso assustava-a mais do que qualquer outra coisa. No dia seguinte, Amara encontrou-se com Marcus numa cafetaria no centro da cidade. Ele tinha o mesmo aspecto. Roupas de marca, relógio caro, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Amara, disse ele, levantando-se para a cumprimentar. Estás ótima. Obrigada. Tu também. Sentaram-se e Marcus foi direto ao assunto. Preciso de 6 peças personalizadas para um cliente. Nada muito elaborado. Tens tempo? Depende do prazo. 2 meses? Consigo fazer isso. Ótimo. Ele bebeu o seu café. Então, a gala. Foi uma noite e tanto para ti. Amara manteve a sua expressão neutra. Foi uma boa oportunidade. Especialmente com aquele incidente. Pôs as pessoas a falar de ti. Lá estava, a insinuação. As pessoas estão a falar do meu trabalho, disse Amara calmamente. É isso que importa. Claro, claro, mas tens de admitir, a controvérsia ajudou. Publicidade é publicidade. Amara pousou a sua chávena. Marcus, estás a sugerir que só tive atenção por causa do que aconteceu? Estou apenas a dizer que às vezes precisas de um chamariz. E tu tiveste um. A mandíbula dela apertou-se. O meu trabalho fala por si. Claro que sim. Estou apenas a dizer. Eu sei o que estás a dizer. Amara levantou-se. E não preciso da tua encomenda. Tenho muitos clientes que me respeitam. Amara, vá lá. Não seja sensível. Não estou a ser sensível. Estou a ser inteligente. Adeus, Marcus. Ela saiu, as mãos a tremer de raiva. Lá fora, encostou-se ao edifício, respirando fundo. Como se atrevia ele a sugerir que o seu sucesso vinha de um escândalo? Como se atrevia ele a minimizar tudo pelo que ela tinha trabalhado? O telemóvel dela tocou. Ethan. Ela atendeu, a voz ainda tensa. Olá. Olá. Como correu? Não correu. Ele é o mesmo de sempre. O que queres dizer? Ela contou-lhe sobre a conversa, sobre as insinuações de Marcus. Que palerma, disse Ethan, a raiva clara na sua voz. O teu talento não tem nada a ver com aquele vídeo. Eu sei, mas ainda assim dói. Ter alguém a sugerir que eu precisava de controvérsia para ter sucesso. Não precisavas. Já estavas a ter sucesso. Foi por isso que estavas na gala, em primeiro lugar. As palavras dele acalmaram-na. Deram-lhe chão. Obrigada, disse ela suavemente. Pelo quê? Por me veres.
por me veres de verdade. Sempre. Naquela noite, Ethan apareceu no ateliê dela com comida para levar e flores. Margarida simples, nada vistoso. O que é isto? Perguntou Amara. Jantar. E um lembrete de que és brilhante. Comeram no chão do seu ateliê, rodeados pelas suas criações. Falaram de Marcos, da família de Ethan, da pressão das expectativas dos outros. A minha mãe perguntou por ti ontem, disse Ethan. As sobrancelhas de Amara ergueram-se. O que é que ela disse? Ela perguntou se eu estava a ver alguém. Eu disse que sim. Ela perguntou quem. Eu disse o teu nome. E então? E ela ficou em silêncio. Depois disse, a designer da gala? Eu disse que sim. Ela disse que gostaria de te conhecer um dia. O estômago de Amara revirou-se. Ela disse mesmo? Disse. Mas eu disse-lhe que iríamos com calma, sem pressão. Obrigada. Eu sei que é complicado. A minha família não são pessoas más, mas são tradicionais, preocupados com a imagem. Pode levar tempo para eles entenderem. E se não entenderem? Ethan olhou para ela seriamente. Então terão de aceitar que eu estou a escolher-te. A respiração de Amara prendeu-se. Ethan, falo a sério. Não estou a fazer isto a meias, Amara. Estou nisto de corpo e alma. Ela estendeu a mão para a dele, entrelaçando os dedos. Estou assustada. Eu também. E se isto não funcionar? E se funcionar? Ficaram ali sentados, mãos dadas, rodeados de tecidos e sonhos e do início de algo real. Mais tarde, quando a comida tinha desaparecido e a conversa diminuíra para um silêncio confortável, Ethan levantou-se e ofereceu-lhe a mão. Dança comigo. Não há música. E daí? Nós faremos a nossa. Amara riu, mas pegou na mão dele. Balançaram juntos no meio do seu ateliê, sem música exceto o som da sua respiração e o burburinho da cidade lá fora pelas janelas. Isto é bom, sussurrou ela. Isto é perfeito. Ele puxou-a para mais perto e ela repousou a cabeça no peito dele. O batimento cardíaco dele era constante, reconfortante. Pela primeira vez em semanas, Amara sentiu-se verdadeiramente em paz. Mas então, o telemóvel dela acendeu-se na mesa de trabalho. Outra notificação, outra republicação do vídeo original. Desta vez, numa página maior. A legenda dizia, lembram-se disto? O socialite local Ethan Whitmore insultou a designer negra Amara Cole. Agora estarão alegadamente a namorar. Opiniões? Os comentários já estavam a inundar. Ela perdoou assim tão rápido? Dinheiro fala mais alto, suponho. Isto parece uma relação de relações públicas. Mulheres negras a escolherem sempre homens brancos que nos desrespeitam. As mãos de Amara gelaram. Ethan também viu. Não leias isso. Tarde demais. Amara, eles pensam que estou a fazer isto por dinheiro. Ou por publicidade. Pensam que estou a atrair outras mulheres negras por estar contigo. Isso não é verdade. Mas é isso que eles pensam. Ela afastou-se dele, sentindo-se subitamente exposta. Talvez tenham razão. Talvez eu esteja a ser ingênua. Não és ingênua. Estás a dar-me uma oportunidade de ser melhor. Isso é corajoso. Ou estúpido. Não. Ele agarrou-lhe o rosto suavemente. Nunca estúpida. És a pessoa mais inteligente e forte que conheço. Lágrimas picaram os olhos dela. Não quero ser a mulher negra que perdoa o racismo por uma relação. Não sou eu. Então não sejas. Sê a mulher que acreditou que alguém podia mudar e lhes deu espaço para o provar. Há uma diferença. Ela olhou para ele, procurando no rosto dele qualquer sinal de dúvida ou insinceridade. Tudo o que viu foi ele. Ele de verdade. Estou assustada, sussurrou ela. Eu sei, eu também. Mas não vou a lado nenhum. Ela inclinou-se para ele, deixando-se ser abraçada. Lá fora, a noite aprofundava-se. As luzes da cidade cintilavam. E naquele pequeno ateliê, rodeados de sonhos feitos de tecido, duas pessoas escolheram-se apesar do barulho. Mas o barulho estava a ficar mais alto, e em breve teriam de enfrentá-lo de frente. Na manhã seguinte, Amara acordou com dezenas de notificações. A publicação tinha se tornado viral durante a noite. Milhares de comentários, centenas de partilhas, o nome dela e o de Ethan em conjunto nas tendências. Ela percorreu os comentários com o estômago pesado. Algumas pessoas apoiavam-nos. Algumas questionavam o seu julgamento. Algumas diziam coisas cruéis sobre os dois. Thalia ligou. Já viste? Sim. O que vais fazer? Não sei. Poderias fazer uma declaração. Explicar.
Eu não devia ter de explicar quem amo. A palavra ficou suspensa no ar. Amar. Era isso que era? Amara? A voz de Thalia era suave. Tu amas-o? Não sei. Talvez. Estou a começar a amar. Então que se lixem o que todos os outros pensam. Não é assim tão simples. Por que não? Porque amar alguém que tinha magoado pessoas como ela parecia perigoso. Porque parecia que escolhê-lo significava abandonar a sua comunidade. Porque o mundo estava a observar, e as suas opiniões pareciam pesos. Preciso de pensar, disse Amara. Depois de desligar, sentou-se no seu apartamento, a olhar para o telemóvel. Ethan tinha enviado uma mensagem. Eu vi. Lamento. Diz-me se quiseres falar. Ela ainda não respondeu. Precisava de espaço, tempo para respirar. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sentia a falta dele. Sentia a falta do sorriso dele, da sua sinceridade, da forma como ele a olhava, como se ela fosse a estrela mais brilhante do céu. Isto era complicado, desarrumado, assustador, mas talvez fosse isso o amor verdadeiro. Não perfeito, não fácil, apenas real. E valia a pena lutar por ele. Passaram 3 dias. 3 dias de silêncio entre eles, enquanto a internet fervia e as opiniões voavam como setas. Amara lançou-se ao trabalho. Tinha encomendas para terminar, esboços para completar, tecido para cortar. O ateliê tornou-se novamente o seu refúgio, o único lugar onde nada mais importava, exceto a criação à sua frente. Mas mesmo ali, ela não conseguia escapar aos seus pensamentos. Thalia visitava-a todos os dias, trazendo comida e apoio. Não pressionava, não fazia perguntas às quais Amara não estava pronta para responder. Apenas ficava ali sentada, uma presença constante, enquanto Amara trabalhava. No 3º dia, Thalia finalmente falou. Sabes que tens permissão para ser feliz, certo? A agulha de Amara parou a meio do ponto. O quê? Feliz. Com ele, apesar de tudo. Tens permissão. Não parece. Por causa do que estranhos na internet pensam, por causa do que representa. Amara pousou o trabalho. Se eu estiver com ele, as pessoas vão dizer que estou a perdoar o racismo. Vão dizer que estou a escolher a aprovação de brancos em vez da minha comunidade. Estás? Não. Mas é o que parece. Thalia aproximou-se. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Quando estás com ele, como te sentes? Amara pensou nisso. Na forma como Ethan ouvia, na forma como ele tinha aparecido no seu ateliê, com seda bordô, na forma como ele a beijava, como se ela fosse preciosa, na forma como ele tinha assumido publicamente o seu erro, sem a arrastar para aquilo. Segura, disse ela baixinho. Vista, como se eu importasse. Então essa é a tua resposta. Mas, sem mas, passaste a vida inteira a lutar para seres vista. E agora alguém te vê de verdade, e vais afastar-te por causa do que os outros pensam. Os olhos de Amara encheram-se de lágrimas. E se eu estiver a cometer um erro? E se não estiveres? E se isto for exatamente o que deves fazer? Amar alguém corajoso o suficiente para mudar. Mostrar ao mundo que o crescimento é possível. Isso é muita pressão. O amor é sempre. Thalia apertou-lhe a mão. Mas és forte o suficiente. Sempre foste forte o suficiente. Depois de Thalia sair, Amara ficou sozinha no ateliê silencioso. A seda bordô que Ethan lhe comprara estava drapeada num manequim à espera de se tornar algo. Ela pegou no telemóvel e finalmente leu todas as mensagens dele. Tenho saudades tuas. Entendo se precisas de espaço. Apenas sabe que estou aqui quando estiveres pronta. Sem pressão. Apenas estou aqui. O coração dela doía. Ele não estava a pressionar, não estava a exigir, apenas a esperar. Ela digitou. Podes vir cá? A resposta dele foi imediata. A caminho. 20 minutos depois, houve uma batida na porta do ateliê. Amara abriu. Ethan estava lá com ar cansado, preocupado, mas o rosto dele iluminou-se quando a viu. Olá, disse ele. Olá. Ficaram ali por um momento, apenas a olhar um para o outro. Lamento, disse Amara, por ter desaparecido. Não precisas de te desculpar. Sei que isto é difícil. Entra. Ele seguiu-a para dentro. O ateliê parecia diferente com ele ali, mais quente e mais vivo. Tenho andado a pensar, disse Amara, virando-se para ele. Sobre nós, sobre o que isto significa. A mandíbula de Ethan apertou-se. Está bem. Estou assustada, Ethan. Assustada com o que as pessoas pensam. Assustada de tomar a decisão errada.
assustada de magoar a minha comunidade por estar contigo. Eu entendo. Mas também tenho medo de me afastar de algo real por causa do medo. Ela deu um passo em frente. Tu mostraste-me que podes mudar. Fizeste o trabalho. E eu gosto de ti. Mais do que pensei que gostaria. Os olhos dele suavizaram-se. Eu também gosto muito de ti. Então, é isto que preciso de ti. A voz dela estava firme agora, segura. Preciso que continues a crescer, que continues a aprender, que continues a provar que o que aconteceu na gala foi o início da mudança, não o fim. Vou fazê-lo, prometo. E preciso que entendas que isto não será fácil. As pessoas vão julgar-nos, vão questionar-nos. Teremos de ser fortes o suficiente para lidar com isso. Juntos, disse Ethan. Lidaremos com isso juntos. Juntos, ecoou Amara. Ele pegou na mão dela. Sei que não posso desfazer o que disse, mas posso passar todos os dias a garantir que sabes como és extraordinária. O quanto eu te vejo. O quanto tu importas. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Amara. Tu falas a sério. Cada palavra. Ela puxou-o para perto e abraçaram-se no meio do seu ateliê, rodeados de tecidos e sonhos e da promessa de algo novo. Não quero esconder-me, sussurrou Amara. Não quero andar às escondidas ou fingir que isto não é real. Então não o faremos. Vamos enfrentar tudo de frente. Ela afastou-se para o olhar. Mesmo a tua família, ele assentiu. Especialmente a minha família. 2 dias depois, Amara estava à porta da casa da família Whitmore, em Cascais, o coração a bater forte no peito. A casa era enorme. Colunas brancas, um relvado impecavelmente cuidado, do tipo de lugar que aparecia em revistas. Ethan apertou-lhe a mão. Pronta? Nem um pouco. A minha mãe também está nervosa. Acho que isso ajuda. Ela sabe, sobre tudo? Ela sabe. E quer conhecer-te de qualquer forma. Subiram os degraus até a porta da frente. Antes que Ethan pudesse bater, abriu-se. Vivian Whitmore estava lá, elegante, composta, com os olhos de Ethan e uma expressão cuidadosamente neutra. Mãe, disse Ethan, esta é a Amara. Menina Cole. Vivian estendeu a mão. Por favor, entre. A casa era tão bonita por dentro quanto por fora. Tetos altos, arte cara, mobiliário que parecia nunca ter sido usado. Acomodaram-se na sala de estar. Amara e Ethan num sofá. Vivian em frente a eles numa poltrona. Obrigada por me convidar, disse Amara, a voz firme apesar dos nervos. Claro. Vivian cruzou as mãos no colo. O Ethan fala muito bem de si. Ele também fala muito bem de si. Um pequeno sorriso atravessou o rosto de Vivian. Eu queria conhecê-la porque o meu filho gosta de si e porque lhe devo um pedido de desculpas. Amara piscou os olhos. Desculpe. Eu criei o Ethan num mundo que nem sempre via além de si mesmo. Ensinei-o a preocupar-se com as aparências, com o que as pessoas pensavam. Não o ensinei a questionar essas coisas, a ver o mal em palavras impensadas. A voz de Vivian era suave, mas sincera. O que ele disse na gala, isso veio do nosso mundo, dos valores que eu transmiti sem os examinar, e por isso peço desculpa. Amara sentiu algo a mexer-se no peito. Isto não era o que ela esperava. Obrigada, disse ela. Isso significa muito. Vi a sua apresentação naquela noite, continuou Vivian, e vi a forma como se portou depois, com tanta graça, tanta força. Poderia ter feito um escândalo, poderia ter desfeito o Ethan publicamente, mas não o fez. Acredito em segundas oportunidades, claramente, e o meu filho tem sorte por isso. Vivian olhou para Ethan. Vi-o mudar nestas últimas semanas. Ele está a ler livros que eu nunca pensei que ele abriria, a fazer perguntas que eu nunca pensei que ele faria. Ele está a tornar-se uma pessoa melhor, por sua causa. Ethan pegou na mão de Amara. Não posso prometer que vou sempre entender, disse Vivian, ou que isto será fácil. As pessoas no nosso círculo vão falar, vão questionar, vão julgar. Já estão, disse Amara baixinho. Eu sei, mas quero que saiba que é bem-vinda nesta casa. Não por causa da imagem, não por estar a tentar parecer progressista, mas porque faz o meu filho feliz e porque se porta com mais dignidade do que a maioria das pessoas do nosso mundo alguma vez conseguiria. Lágrimas picaram os olhos de Amara. Obrigada, senhora Whitmore. Por favor, chame-me Vivian. Falaram por mais 1 hora sobre o trabalho de Amara, sobre os projetos de caridade de Vivian, sobre pequenas coisas que construíam pontes entre os seus mundos diferentes. Não foi perfeito,
Houve momentos constrangedores, frases cuidadosas, coisas por dizer, mas era um começo. Enquanto saíam, Vivian puxou Amara para o lado. Mais uma coisa. Sim, o meu filho disse algo insensato, mas ele está a tentar melhorar. Isso exige coragem. Não deixes que o mundo te convença do contrário. Amara sorriu. Não vou. No carro, Ethan exalou profundamente. Correu melhor do que esperava. A tua mãe é... Não é o que eu pensava. Também me surpreendeu. Acho que tem andado a pensar pela própria cabeça desde a gala. O crescimento é de família. Ele sorriu. Aparentemente. Foram para um restaurante tranquilo. Nada de luxuoso, nada de ostentoso, apenas boa comida e luz ambiente suave. Conversaram sobre o jantar, sobre a Vivian, sobre tudo e sobre nada. Há algo a caminho, disse Ethan, enquanto terminavam a sobremesa. Outra gala, mais pequena que a última. Os organizadores perguntaram se eu iria. O estômago de Amara apertou-se. E então? Disse que sim, mas só se vieres comigo, como meu par, publicamente. Ela pousou o garfo. Ethan, sei que é muito pedir. Sei que as pessoas vão falar, mas quero entrar naquela sala contigo, dar-te a mão, mostrar a todos que não tenho vergonha, que isto é real. E se piorar as coisas? E se melhorar? E se as pessoas nos virem juntos e perceberem que o crescimento é possível, que o amor pode surgir de sítios complicados? Amara pensou nisso, na primeira gala, nas suas palavras descuidadas, em tudo o que tinha acontecido desde então. Está bem, disse ela finalmente. A sério, mas Ethan, vou usar uma das minhas criações, e vou entrar lá de cabeça erguida, não como a tua história de redenção, não como prova de que mudaste, apenas como eu mesma. Não quereria de outra forma. A noite da gala chegou mais depressa do que Amara esperava. Ela estava no seu apartamento, a olhar-se ao espelho. O vestido que fizera com a seda cor de vinho de Ethan assentava-lhe na perfeição. Elegante, sofisticado, poderoso. O cabelo estava penteado em caracóis naturais que lhe emolduravam o rosto. Os brincos da avó cintilavam à luz. Pareces da realeza, disse Talia, da soleira da porta. Sinto que estou prestes a entrar em batalha. Talvez estejas, mas vais ganhar. Ethan foi buscá-la num carro preto simples, sem limusina, sem ostentação. Apenas ele de smoking, a olhá-la como se ela fosse a única pessoa no mundo. Estás deslumbrante, disse ele. Tu também te apresentas bem. Foram até ao local. Um salão de hotel mais pequeno, elegante, mas discreto. Ethan estacionou e virou-se para ela. Ainda podemos ir embora, se quiseres. Não quero ir embora. Quero fazer isto. Então, vamos a isso. Ele saiu e abriu-lhe a porta, estendendo a mão. Ela pegou-lhe, sentindo o calor da palma dele contra a sua. Entraram juntos no local de mãos dadas. As pessoas notaram imediatamente. Os sussurros começaram. Cabeças viraram-se. Alguém pegou no telemóvel. Amara manteve o queixo erguido, os ombros para trás. Ela pertencia ali. Sempre pertencera ali. Ethan apertou-lhe a mão. Estás bem? Estou perfeita. Misturaram-se com outros convidados. Algumas pessoas eram educadas, mas distantes. Outras eram genuinamente afáveis. Algumas deram-lhes olhares que deixaram as suas opiniões claras. Mas Amara não se encolheu. Falou do seu trabalho com orgulho. Riu-se das piadas. Manteve a mão de Ethan sem hesitação. A dada altura, alguém, um homem de meia idade que Ethan conhecia dos negócios, fez um comentário sobre o incidente. Ethan não hesitou. Disse algo ignorante. Amara mostrou-me que estava errado. O trabalho dela redefiniu a elegância para mim. Estou grato por ela me ter dado a oportunidade de aprender. O homem pestanejou sem saber como responder. Amara sorriu. Todos crescemos quando estamos dispostos a ouvir. Seguiram em frente. Mais tarde, durante o jantar, o mestre de cerimônias mencionou o trabalho de Amara. Como vários convidados tinham encomendado peças depois de a verem em eventos anteriores. As pessoas aplaudiram. Aplausos verdadeiros, não uma obrigação educada. Amara sentiu algo quente espalhar-se pelo seu peito. Reconhecimento. Não por causa do escândalo, não por causa da controvérsia, por causa do seu talento. Após o jantar, começou a tocar música suave. Casais moveram-se para a pista de dança. Ethan levantou-se e ofereceu a mão. Danças comigo? Sempre. Foram para a pista juntos. A música era lenta e doce.
um velho clássico de jazz sobre amor e segundas oportunidades. Ethan puxou-a para perto. Obrigado por estares aqui. Obrigada por me teres convidado. Eu falava a sério quando disse. Eras a pessoa mais elegante naquela primeira gala. E continuas a ser. Ethan, ele beijou-a, suavemente, ternamente, ali mesmo no meio da pista de dança, com todos a observar. Quando se separaram, Amara sorria. Isso foi muito público, sussurrou ela. Bom, quero que todos saibam o que sinto por ti. E o que sentes? Que sou a pessoa mais sortuda nesta sala. Dançaram mais 2 músicas, envolvidos um no outro, com o resto do mundo a desvanecer-se num ruído de fundo. Quando a gala terminou, saíram juntos, passando por sussurros, câmaras e olhares curiosos. Entraram no carro e conduziram pelas ruas tranquilas de Lisboa. Não foi assim tão mal, disse Amara. Não, foi perfeito. Ele levou-a ao estúdio em vez do apartamento dela. Pensei que poderias querer dar uma vista de olhos às coisas. Conheces-me bem. Dentro do estúdio, Amara tirou os saltos e dirigiu-se à sua mesa de trabalho. Novas encomendas tinham chegado durante o dia. 3 pedidos de mulheres que a tinham visto em eventos. A tua marca está a crescer, disse Ethan, olhando por cima do ombro dela. Está, por causa do trabalho, porque as pessoas finalmente veem o que consigo fazer. Sempre deviam ter visto. Ela virou-se para ele. Sabes o que percebi hoje à noite? O quê? Não sou a mulher negra que perdoou o racismo por uma relação. Sou a mulher negra que exigiu mais e o obteve. Sou a mulher que recusou deixar que um momento a definisse. Sou a mulher que construiu um negócio, mudou vidas e amou corajosamente, apesar do que quer que alguém pensasse. Os olhos de Ethan brilharam. És extraordinária. Somos extraordinários. Juntos. Ele puxou-a para perto e balançaram juntos no estúdio. Sem música, apenas o som da cidade lá fora e os seus corações a bater em sincronia. Amo-te, disse Ethan suavemente. Devia tê-lo dito antes. Amo-te, Amara Cole. Amara sentiu as lágrimas marejarem-lhe os olhos. Também te amo, mesmo que tenhas causado a pior primeira impressão da história. Ele riu. Causaste mesmo. Mas consertaste, cresceste, tornaste-te alguém que eu podia amar. E continuarei a crescer, todos os dias. Prometo. Ficaram ali, abraçados, rodeados de tecidos e sonhos, e da vida que estavam a construir juntos. 6 meses depois, Amara estava na sua nova boutique, um espaço magnífico numa zona central e prestigiada da cidade, com janelas altas e tijolos à vista. A placa lá fora dizia Amara Cole Designs, em elegantes letras douradas. A inauguração estava repleta. Mulheres de todas as idades e origens folheavam os expositores, tocando os tecidos com reverência. Várias já tinham feito compras. A energia era elétrica, alegre, vibrante. Thalia estava perto da caixa, radiante. Conseguiste, Milda. Conseguiste mesmo. Conseguimos, corrigiu Amara. Não teria conseguido fazer isto sem ti. Ethan chegou com flores, um enorme buquê de girassóis e rosas. São lindas, disse Amara, aceitando-as. Não tão lindas como tu, ou este lugar. Amara, isto é incrível. Obrigada por teres acreditado em mim. Sempre. Vivian chegou 1 hora depois, vestida com elegância e a carregar uma garrafa de champanhe. Para a proprietária, disse ela calorosamente. Obrigada, Vivian. Estou orgulhosa de ti. De verdade. Vivian olhou em volta da boutique. Isto é mais do que uma loja. É uma declaração. Era o que eu esperava. Abriram o champanhe e brindaram. A novos começos, ao crescimento, ao amor que transforma. À medida que o dia terminava e os últimos clientes saíam, Amara ficou no meio da sua boutique absorvendo tudo. Ethan abraçou-a por trás. Como te sentes? Como tudo o que sonhei. Mereces. Cada bocadinho. Ela virou-se nos braços dele. Sabes qual é a melhor parte? Qual? Eu construí isto. Não por causa do escândalo. Não por causa da controvérsia. Apenas porque sou talentosa e determinada e recusei desistir. E porque és brilhante. Isso também. Ela beijou-o suavemente. Obrigada por teres crescido comigo. Obrigado por me teres dado a oportunidade. Ficaram ali enquanto o sol se punha lá fora, pintando a boutique com uma luz dourada. A jornada não tinha sido fácil. Ainda havia pessoas que os questionavam. Ainda comentários online. Ainda momentos de dúvida.
mas eles tinham escolhido um ao outro de qualquer forma, escolhido o crescimento, escolhido o amor, e essa escolha tinha transformado tudo. Naquela noite, sentaram-se no estúdio de Amara, agora um espaço de trabalho acima da boutique. Ela estava a esboçar novos designs enquanto Ethan lia ao seu lado, ocasionalmente levantando os olhos para observar-a trabalhar. "No que estás a pensar?" perguntou ela, notando o seu sorriso. "Naquela primeira gala, como as coisas podiam ter corrido de forma tão diferente? Arrependes-te de teres dito o que disseste?" "Arrependo-me das palavras, mas não me arrependo do sítio onde nos levaram." Ele pousou o livro. "Tu fizeste-me melhor, Amara. Fizeste-me ver o mundo de outra forma, ver-me a mim mesmo de outra forma. Tu fizeste o trabalho. Eu apenas te dei o espaço. Deste-me mais do que espaço. Deste-me a esperança de que as pessoas podem mudar, que os erros não têm de ser finais. Podem ser começos, se formos suficientemente corajosos." Amara pousou o lápis e foi sentar-se ao lado dele. "A minha avó costumava dizer que elegância não é sobre perfeição, é sobre como carregas a tua história, as partes confusas, as partes difíceis, as partes em crescimento. Ela parece sábia. Era, e ter-te-ia adorado, eventualmente." "Eventualmente?" Depois de ter a certeza de que falavas a sério. Riram juntos, o som a encher o estúdio. Lá fora, Lisboa zumbia de vida. Cá dentro, duas pessoas que se tinham encontrado da forma mais atribulada possível abraçavam-se. O amor não fora arrumado, simples ou fácil, mas tinha sido real. E o real, Amara tinha aprendido, era sempre algo pelo qual valia a pena lutar. "O que vem a seguir?" perguntou Ethan. Amara sorriu. "Tudo. Novos designs, novos sonhos, novas aventuras." "Juntos?" "Juntos." Ele beijou-lhe a testa, e ela encostou-se a ele, sentindo o batimento constante do seu coração. Tinham começado com um comentário descuidado e uma entrada deslumbrante. Tinham sobrevivido ao escrutínio público, às dúvidas privadas e ao trabalho árduo da mudança genuína. E agora estavam do outro lado, não perfeitos, mas honestos. Não sem cicatrizes, mas mais fortes por causa delas. No seu estúdio, rodeada pelos tecidos de sonhos que tecera na realidade, Amara Cole sabia uma coisa com certeza. A elegância não era sobre a luz certa, ou as palavras certas, ou as circunstâncias certas. Era sobre carregar a tua verdade com graça, sobre amar corajosamente, sobre acreditar que as pessoas, imperfeitas, complicadas, cheias de imperfeições, podiam escolher ser melhores. E foi exatamente isso que eles tinham feito, juntos. Fim.